Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom podermos conversarmos acerca daquilo que é a palavra do Eterno. Em um tempo tão oportuno, onde vivemos tantas guerras, tantas situações, tantas dificuldades, pessoas aí se perdendo no meio daquilo que são as suas vidas financeiras, as suas vidas emocionais. E nada melhor do que uma palavra para encontrar refrigério no teu coração, te trazer um lugarzinho de morada para aquilo que é pensamento, sentimento. Eu creio no Evangelho, creio na Bíblia Sagrada, até na capa eu acredito nela. E essa palavra de Deus que nos liberta, que nos traz direção, propósito de vida. Olha o que diz o texto em Lucas capítulo 6, lá no versículo 46 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O rio ficou cheio, suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido construída, bem construída. 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. O que nós entendemos com esse pensamento aqui em Lucas, no capítulo 6? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? A princípio, tudo aquilo que é a palavra de Deus, o salmista diz para nós meditarmos na palavra dia e noite. Meditar na palavra dia e noite é nós ficarmos refletindo sobre aquilo que a palavra quer nos ensinar, aquilo que ela quer nos esclarecer, aquilo que ela quer nos direcionar. Não tem como nós fazermos isso de uma forma superficial, ler a Bíblia, pegar naquela caixinha de promessa um texto e ler. Não, ele está dizendo para que nós possamos acreditar que tudo que Jesus veio fazer tem a ver com um fundamento. Aquele que é o perfeito construtor, fundamentando em nós princípios de vida. O Evangelho precisa ser praticado. A palavra só se torna vida se nós praticarmos essa palavra. A palavra só nos liberta se nós praticarmos essa palavra. Não há um contexto mágico naquilo que a Bíblia Sagrada possa nos trazer de libertação, de cura e restauração. Nós vamos ver quantos líderes eu conheço que conhecem a Bíblia Sagrada, mas não a praticam, ou praticam a parte dela. A Bíblia diz que se nós tropeçarmos em uma vírgula que seja, tropeçamos em todo o resto dos ensinamentos. E nós não conseguimos enxergar um quebrantamento de alma para pelo menos estar se esforçando para fazer aquilo que é a vontade de Deus. A Bíblia conta que subiram duas pessoas para orar, uma dizendo que fazia tudo certo. Eu dou o dízimo de tudo, eu sou fiel, eu pratico obras sociais, eu sou muito bom. E um outro que sobe dizendo que ele era muito ruim. Ele diz, tem piedade de mim porque eu sou pecador. Desses dois, o que era muito bom religiosamente falando, o que era muito ruim, o que mais estava perto de Deus, mais perto daquilo que seria o Pai, era aquele que confessava as coisas ruins que fazia. Quando se aproximam do Senhor, aqueles homens, cheios das suas razões, das suas morais, dos seus pensamentos, levando uma mulher que foi pega em pecado, em flagrante de adultério, aqueles homens estavam com pedras na mão e dizendo, olha, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz a lei que nós temos que tacar pedra porque ela errou. E Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todas aquelas pessoas naquele momento foram embora, só ficando ali a mulher pecadora, aquela que foi pega no flagrante de algo terrível. E Jesus, olhando para ela, diz, olha filha, se os acusadores forem embora, eu também não tenho do que te acusar, vai e não peques mais. Engraçado que quem era santo estava longe de Deus, estava longe de Jesus. E os pecadores estavam próximos de Cristo. As pessoas questionavam muito, como pode seu mestre, falava isso para os discípulos, estar sentando com publicano e com pecador? Como pode? Engraçado é que pecador e pessoas com dificuldade têm muita facilidade de sentar ao lado de Jesus. E eu fico vendo algumas igrejas, algumas lideranças, onde esses pecadores não conseguem chegar naquilo que são suas lideranças. Ei, filho, filha de Deus,
A palavra está dizendo, por que me chamam de Senhor e Senhor e não fazem aquilo que eu digo? É muito fácil nós percebermos alguém que constrói na areia. Essa pessoa que vai fazer uma casa construída na areia, ela constrói mais rápido, gasta menos dinheiro e a casa fica pronta logo. Não é a situação de uma pessoa que não tem inteligência. Para construir rápido, depressa, fazer uma casa, é uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz. Existe uma sagacidade. O que não tem é profundidade. Quantos líderes por aí hoje são sagazes nas suas construções ou nas suas desconstruções? Sagazes para fazer algumas artimanhas. Eu conheço um monte que agem dessa forma. Mas a Bíblia está deixando claro que aquele que constrói uma casa muito rápido, que do lado de fora, quando você olha uma casa, porque é uma casa. E existe aquele outro que quando vai construir, leva tempo, imprime mais energia, gasta tempo de oração, de choro, de dor, procura rocha para fundamentar aquilo que é o processo. E quando encontra essa rocha, edifica a casa. Quem está do lado de fora vai ver duas casas construídas. Uma casa com muita mais facilidade, muito mais rápido, não deu tanto trabalho, ficou rápido logo. A gente vai dizer assim, olha, isso aí é interessante, mas tem aquele que fundamentou, aquele que levou tempo para fazer, aquele que levou tempo de oração, de jejum, de busca. Esse que fundamenta na rocha, a Bíblia diz que quando vem o vento, quando vem a tempestade, a casa está edificada na rocha. Deixa eu falar algo para você. Quando a Bíblia fala para nós meditarmos nessa palavra de dia e de noite, fala de fundamentos para nós, não importa o tamanho da tempestade, o importante é o fundamento daquilo que Deus fez na tua vida e colocou dentro do teu coração, do princípio da palavra dele que nos liberta. Vivemos dias difíceis, dias de turbulências, dias de dificuldade. Mas quando eu penso numa casa, eu penso na estrutura da pessoa, do ser humano, quando eu penso na casa de Deus, naquilo que seria a estrutura da igreja, imagine e pense comigo, ok? Nós já tivemos, meu pai passou por muitas dificuldades financeiras, muitas, eu me lembro de algumas, e nessas muitas dificuldades não onerou a nossa família, porque a fundação da nossa família estava firmada em princípios, ainda que não tivéssemos Jesus. Agora, nós que conhecemos a verdade, nós que conhecemos o Cristo, nós precisamos perceber que mesmo que as coisas do lado de fora estejam adversas, mesmo que o vento seja contrário, Jesus está no barco, Jesus está na casa, Jesus está na minha e na sua vida, e isso faz toda a diferença. Quando nós não fundamentamos isso dentro da gente, nós temos um Cristo que nos safa quando estamos com dificuldade. E quando esse Cristo deixa de nos safar naquilo que é adversidade, porque Ele quer nos ensinar algumas coisas, nós nos afastamos do Evangelho, deixamos de orar, de buscar a face do Senhor, não frequentamos mais a igreja, estamos afastados daquilo que seria a presença do Pai, exatamente porque construímos algumas estruturas na areia, sem profundidade. Ele está dizendo o seguinte, porque você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo. Quantos líderes e pastores eu conheço que superficialmente estão fazendo algo muito rápido, sem fundação, sem princípio, quebrando aquilo que seria a palavra de Deus, e isso levando um monte de outras pessoas também a se ferirem, a se machucarem, porque não existe uma estrutura verdadeira. Estrutura que eu digo não tem a ver com as paredes do templo, com o banheiro e com a cantina, porque às vezes nós nos movemos por aquilo que nós vemos, e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. O que nós precisamos entender é essa estrutura pessoal, emocional, que só é qualificada quando nós buscamos a face do Senhor, meditando na sua palavra, orando e buscando a face dele, para que nós não venhamos a nos perder nas adversidades e nos ventos contrários, nas tempestades da vida. E isso venha nos fortalecer. Não se mova por cenários, se mova pelo fundamento da palavra de Deus no teu coração, que restaura, liberta a nossa família, o nosso ministério, em nome de Jesus. Teremos agora no dia 19, sem ser essa sexta-feira agora próxima, nosso seminário de batalha espiritual, pastor Miqueias, batalha espiritual por princípios bíblicos. Daremos um livro, você faz sua inscrição, segue um livro, venha fazer parte desse tempo. Nós precisamos estar com as ferramentas, com as nossas armaduras, com as nossas armas prontas para enfrentar as guerras que vêm, segundo os princípios bíblicos, porque medita nessa lei de dia e de noite. Isso vai trazer para você segurança e paz. Beijo no teu coração, paz de Cristo. Obrigado pelo carinho.